Vamos então pra arte que eu mais demorei pra fazer. E não foi só por vagabundagem, não. Que isso, longe de mim. Mas foi muito porque essa arte eu acho que foi uma das que eu mais demorei pra fazer no sentido de decidir o que eu ia fazer com ela. Pra você ter noção, essa já era a terceira tela que eu tava criando, o terceiro arquivo que eu tava criando e começando tudo desde o início. Todo o processo de thumbnails, toda a ideia, tudo. Porque nas duas primeiras eu fiz alguns sketches, alguns esboços, alguns thumbnails, mas eu não gostei muito do resultado. Eu sentia que o resultado que eu queria eu não tava conseguindo alcançar, e o resultado que eu queria alcançar e o que eu tava conseguindo fazer não era suficiente. Então foi de encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas. E aí foi que mais uma vez eu decidi recomeçar, ver exatamente que spoiler, entre muitas aspas, que eu iria dar, que versão do Quantum que eu faria e o que isso estaria representando, sabe? Qual é o significado de tudo isso. Então, na primeira thumbnail, a ideia era fazer uma super perspectiva, assim, com foco nas botas do Quantum, sabe? Então, a gente seria os pés ali, as pernas dele em primeiro plano, com foco nas botas, toda uma aura celestial, a capa dele refletindo uma galáxia e a corrente em volta nos braços e caindo ali do lado. Na segunda era uma ideia bem parecida, só que algumas coisas tinham mudado na minha cabeça. Eu decidi que eu queria colocar o chifre do Hohenheim como uma borda do quadro, sabe? Tipo, é um quadro para você colocar na parede e o chifre do Hohenheim, ele é uma borda preta, assim, que cerca o Quantum. E tem todo um significado por trás disso, sabe? Tipo, eu vou falar disso mais pra frente, né? Depois que eu decidi. Mas nesse arquivo, toda a minha ideia era fazer um Quantum cósmico, sabe? Era um Quantum que ele transcendeu. Que mesmo tendo todo o conhecimento de todas as magias, mesmo se tornando um tipo de divindade, ele ainda continuava sozinho. Agora, mais do que tudo, porque agora ele compreendia os sentimentos humanos. Ele sabia o que cada humano sentia, o significado de tudo isso. Só que agora ele estava sozinho porque ele tinha uma grande responsabilidade. E eu pensei nisso, sabe? Então a primeira, o Quantum teria a galáxia inteira nas suas capas e ele estaria ali, seria o responsável por observar tudo. Na segunda, ele estaria voando no meio do espaço e essa aura celestial, essa borda do quadro estaria em volta dele. Na terceira ali, que tá bem opaca agora, ele estaria carregando o mundo em suas mãos e a gente só veria um pouquinho das correntes. E na quarta, ele estaria sentado num trono, mas eu não sei, eu acho que a ideia do Quantum sentar num trono é muito foda, só que não era exatamente o sentimento humano que eu queria, então eu escolhi a segunda, onde ele estaria voando no espaço, a galáxia ainda estaria sendo refletida na sua capa, e a gente teria essa borda com os chifres do Hohenheim, para mostrar a ligação entre os dois personagens, que ela existe desde sempre, sabe? Quando era o Edward e o Alphonse, quando era o Edward e o Quantum atual, e quando for o Hohenheim e o Quantum mais cósmico, ou essa versão do Quantum. E eu fiz essa arte pensando num universo alternativo do Quantum, sabe? Numa possibilidade do que ele poderia ser. Então, não exatamente é o futuro predefinido, mas sim o futuro que pode acontecer, sabe? Tem margem pra isso. Então eu comecei ali no cantinho, né, detalhar, por isso que tá bem pequenininho, eu comecei a detalhar um pouco, ver o que eu faria com esse cajado, como é que ficaria o design do Quantum, porque essa é outra coisa que me travou um pouco nessa arte, porque você tá vendo em timelapse, mas passaram dias e dias e dias de eu decidindo, de eu fazendo todos esses esboços, né, contando com os que eu não mostrei, teve uns que eu cheguei a fazer lá em arte e eu apaguei, então foi um processo de várias idas e voltas até que eu me sentisse minimamente satisfeito, e assim, para decidir o design, para decidir o design da roupa do Quantum foi outra luta, porque eu já tinha feito aquele último, só que agora era outra versão do Quantum, era um Quantum do futuro. E a roupa dele tinha que condizer com isso. Ela tinha que ser impactante, ela tinha que mostrar que o Quantum ele é forte, que agora ele tá empoderado, que agora ele tá crescido entre muitas aspas, sabe? É um Quantum do futuro. E o design dele tinha que mostrar isso. E eu queria mostrar isso adicionando vários circuitos pela pele dele, pela roupa dele, e uma armadura muito mais detalhada, uma armadura grande pro Quantum, sabe? Pra mostrar que agora ele tem defesa, que ele conseguiu se livrar da única fraqueza dele, que era aquela fragilidade que ele tinha nas batalhas, sabe? Ele transcendeu o sentido dessas batalhas. Agora ele não é mais tão frágil. E como agora ele era um tipo de divindade, então eu adicionei essa coroa vindo da cabeça dele e tava adicionando esses detalhes de circuito pela roupa. E foi uma luta também para decidir essas coisas, porque eu não queria que ficasse tão clichê e eu ainda queria que ficasse parecido com Quantum, sabe? Eu queria que remetesse aquele design que eu fiz, aquele primeiro design. Eu queria que fosse um upgrade daquele primeiro design, na verdade.
E eu comecei a trabalhar nisso e adicionando cada vez mais detalhes, coisas que poderiam fazer sentido com o Quantum, coisas que poderiam combinar com o personagem e deixar ele com essa estética maior, sabe? De que agora ele tá mais protegido. E na versão do esboço eu adicionei esses furinhos na boca, porque eu imaginei que poderia sair som dali. Só que depois eu acabei abandonando essa ideia, porque não ficaria tão legal, eu achei. E comecei a trabalhar nas outras coisas, como o chifre que eu tô fazendo agora. E de novo, eu queria manter essa ideia, sabe, de uma borda do quadro ser o chifre do Hohenheim. E eu adicionei aquele cajado pra ele, que pode ser que ele ganhe, pode ser que ele não ganhe, não sei. Mas foi uma das coisas que pra mim combinava muito, sabe? Ver o Quantum voando e balançando o cajado dele, mexendo com o próprio tempo e com o cosmos e com a galáxia, era algo que fazia muito sentido na minha cabeça. Eu queria muito manter isso. E eu comecei a adicionar os detalhes, né, depois de fazer o cajado. E uma das coisas que mais me inspirou a fazer esse design do Quantum, isso já chegou a ser bem mais recente, né? Passaram-se dias aí. Tipo, eu fazia um pouquinho, aí eu deixava, aí eu todo dia eu voltava, observava, aí eu fazia outros esboços em outros papéis, não gostava, voltava pro arquivo original. E aí nesse ponto, aconteceu um bagulho muito legal, porque tava saindo os primeiros episódios de Arcane e eu fui rever a primeira temporada, né? Tipo, não, ia lançar os primeiros episódios da segunda temporada de Arcane, fui rever a primeira, e eu lembrei desse design que o Quantum tem, que os personagens, que as coisas de Arcane têm, que são esses circuitos, sabe? O nome desse tipo de arte é arte deco. É um tipo de arte que ela leva esses fios, sabe? Esses fios, esses detalhes pelo corpo do Quantum, esses circuitozinhos. Essa coisa que lembra esse design que é mais cyberpunk, que é mais steampunk, assim, meio tecnológico e tudo mais. Eu queria muito adicionar isso na roupa do Quantum, porque na minha cabeça esse era um tipo de design que fazia muito sentido com ele. Então, eu fui estudar esse estilo de arte pra conseguir adicionar esses detalhes de forma que não ficasse estranho, porque não é simplesmente adicionar fios, sabe? Tem que ter um sentido por trás deles e tudo mais. Então eu comecei a esboçar e comecei a brincar com isso, com esses padrões. E foi muito divertido, foi um processo muito legal. Eu tava pensando nas cores ali, em uma das versões esse amarelo da roupa dele, dos fios, ia ser arco-íris, em outra ia ser roxo. Eu lutei muito pra decidir que tipo de cor eu faria, até que eu decidi colocar um amarelo mesmo, porque fica tudo mais harmônico. Então, eu finalmente comecei a etapa de finalização. E aqui, eu acho que já estava tudo muito bem definido, sabe? Os fios, os circuitos, o relógio, o que eu queria fazer com essa arte. Nesse ponto eu já não estava mais dando essas pausas, eu simplesmente peguei, fui fazendo e até o final, sabe? Ao longo de um tempinho aí eu fui terminando essa arte. E fui me esforçando para deixar tudo. Eu não sei, eu queria muito que essa arte ela ficasse boa a ponto de eu me sentir satisfeito com ela. Tipo, foi uma arte que eu demorei para fazer, então eu senti um peso, uma responsabilidade de fazer algo realmente bom, que eu gostasse, que você gostasse e que significasse algo. Por isso todos esses detalhes na armadura, esse novo estilo de design do Quantum, porque eu queria muito refazer o design dele e, como eu falei, eu queria que lembrasse o antigo, mas não fosse o mesmo. E nas pernas, eu lembrei, eu quase esqueci de mencionar isso, mas nas pernas do Quantum, esses ferros, esses metais separados na canela dele, são as botas do próprio Veigaris, que talvez, em uma possível possibilidade, se fundiram à armadura do Quantum como um upgrade, e eu queria mostrar as botas elas separadas, sabe? Elas afastadas, elas não estão conectadas ao Quantum ainda, tipo, é como se ele pudesse conectar e desconectar isso, sabe? E aí ele desconecta as botas, simplesmente por estilo, simplesmente pra mostrar que dá pra fazer isso. Então, dá pra ver que temos pecinhas flutuantes ali, e a ideia era que essas pecinhas flutuantes, elas se conectassem à perna dele pra formar as botas. E essa era a minha ideia. Então, falando mais da expressão do Quantum nessa arte, na verdade, ahn, é muito disso. Eu queria que ele remetesse um pouco a essa melancolia de estar sozinho no espaço e de estar carregando uma enorme responsabilidade agora, como uma possível divindade. E eu gostei bastante dessa expressão que eu consegui colocar no Quantum, porque ela, ao mesmo tempo que não modifica o rosto dele, ela mostra que ele ainda pode ter emoções, sentimentos e expressões. E acho que esse foi um negócio que eu gostei bastante de adicionar. O Quantum ele é muito disso, sabe? Ele parece não ter emoções, mas ele tem. Eu acho que é um dos grandes feitos do personagem. É uma das coisas mais legais dele, assim. E agora, enquanto eu
dou uma pintada. Eu quero deixar algumas músicas rolando na timelapse e no final eu volto aqui pra fazer alguns outros comentários. Espectro vagando pelo espaço e vazio completo, sufocando no vácuo. Deus em sua forma verdadeira. Não sei o que é felicidade, mas daria tudo pra tê-la. Eu não sinto nada, meus sentimentos e emoções. Eu não sinto nada, pensamentos humanos. Eu não entendo nada, eu tenho tudo, ao mesmo tempo nada. Já tive milhares de dúvidas sobre minha existência. Eu sou matéria escura, um mistério pra ciência. Se meu corpo é uma galáxia, tô de luto. Acabo de assistir a morte da última estrela. Nebulosas dançam na minha mente. Tenho motivos o suficiente para me sentir só. Eu tô de cabeça quente, rodeado de planetas com vida inteligente, me sentindo só. Existe horizonte no espaço, a gravidade me deixando fraco. Voltando aqui pra mencionar esse detalhe dos seals na roupa dele, que eu tava pintando de vermelho e azul, é porque pintar de preto ia confundir muito a minha cabeça e não dava pra eu decidir as cores que eu ia usar nesses seals. Eu ainda não tinha decidido de fato exatamente o tom de cor que eu ia usar em cada um desses circuitos. Então, para que eu conseguisse diferenciar tanto nas camadas quanto no próprio desenho, eu fiz, né, eles de vermelho e azul, mas depois era só bloquear a camada e passar o pincel por cima e eu conseguiria mudar a cor deles à vontade. Só pra explicar isso mesmo. E aí eu comecei, né, a definição da borda do quadro. Eu acho que foi uma das coisas... Foi algo interessante, com o qual eu queria testar e eu gostei muito. Do silêncio, observando o movimento do astro. Meu travesseiro é a lua, minha cama é o espaço-tempo. Eu já dei tempo pro espaço, eu já dei espaço pro tempo, mas nenhum deles respeitam a ordem física de tudo. O meu passado sempre quis ganhar um presente. Na minha mão tem o brinquedo e ele se chama futuro. Manhattan, Manhattan, Manhattan. Pode me chamar de Doutor Manhattan. Manhattan, Manhattan, Manhattan. Pode me chamar de Doutor Manhattan. Vivos todo dia, esfera vazia, a célula de uma bactéria sozinha, navegando numa dia, dentro de qualquer planeta, eu chorei, dentro de um buraco negro, eu parei de sentir o amor. Estou andando por anos, meus pés não estão cansados não, sabe a humanidade é uma merda, já cansei de humanos. Não ligo pros seus planos, eu conheço todas as dimensões que existem, não ligo pro seu plano. Ignorância é uma pressão, não tem raça inteligente, quem são? Só se for de universo paralelo, outra versão, porque dessa só tenho uma versão. Se eu não posso se atrair, eu sou a repulsão. E esse foi o nosso Quantum. Foi uma das artes que eu mais demorei pra fazer, no sentido de tomar decisões e no sentido de pensar o que eu faria com ela. Teve os outros esboços que eu, sim, não dá pra eu te mostrar, talvez eu ache alguns e te mande, mas foi uma das artes que, como eu falei várias vezes, tiveram idas e voltas porque eu queria decidir algo do qual eu não me arrependesse, sabe? Tinha que ser algo que eu conseguisse fazer, algo que fosse bom e uma arte que ela tivesse um significado. E esse significado de solidão do Quantum, que agora entende os seres humanos, mas ele tem um dever cósmico e tudo que ele pode olhar, tudo que ele pode fazer é olhar para o mundo, para os mortais com compaixão, sabe? Ele carrega ali, inclusive as correntes, né? Elas não estavam nos bolsos, foi um detalhe que eu decidi adicionar depois, porque eu sentia que não dava pra fazer o Quantum sem essas correntes. Eu queria ter adicionado alguns detalhes a mais nela, olhando agora, mas assim ficaram elas. Eu decidi adicionar elas mais pro final, porque é um aspecto importante do personagem. Eu não sei quando é que ele vai criar elas, mas eu espero que logo. E que ele consiga ter esse upgrade, sabe? Ver o Quantum assim, ver toda a história do personagem se desenvolvendo mais e descobrindo o que tem ainda pra descobrir sobre o personagem. É algo que eu tô muito ansioso. Por mais que eu não fale muito, eu tô muito ansioso pra volta do RPG. Eu tô louco pra voltar a jogar, pra que a gente consiga ver o que tem pra ver nessa história ainda, fechar os pontos que a gente tem pra fechar e terminar essa história, porque é uma história pelo qual eu tenho muito carinho por todos os personagens, por tudo que envolve, e eu não quero terminar ela na doida, sabe? É por isso que eu não quero apressar, tipo, pra ter RPG logo, porque tem que ser um bagulho bem feito, tem que ser um momento ali, pô, vamos sentar aí hoje e finalmente chegou o dia das últimas sessões, sabe? Os dias das últimas sessões, eu quero que seja um bagulho especial, assim, tipo, pô, importante pra caramba.
E é isso, eu espero que você tenha gostado. Perdão pela demora. E aí está o nosso Quantum Cósmico.